A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Junto nós fazemos a diferença. E eu quero aqui trazer um devocional que vai abençoar a tua vida, fazer você refletir. Talvez você até tenha ouvido ou já até assistido essa história. Mas eu sou um cara que eu gosto de história e ela sempre traz um significado muito lindo. Conta uma história que existia um professor muito rígido. Um cara muito bruto, muito ignorante. E ele exigia que os alunos chegassem na pontualidade para a sua aula. Se passasse do horário, não entraria mais. E se entrasse, teria correção. E sempre tinha um garotinho nesta sala de aula que ele fazia questão de chegar atrasado. E todas as vezes que ele chegava atrasado, o professor chamava ele à frente, mandava ele estender a mão e com uma régua de madeira batia na mão desse menino. E o menino voltava para a sua cadeira triste e com a mão doendo. E isso se repetiu por muitos dias. O menino chegava atrasado, o professor pegava a sua mão e tacava aquela régua de madeira com todas as forças. E o rapaz se retirava, a criança se retirava para a sua cadeira triste e com a mão doendo. Só que um dia aconteceu um problema na bicicleta deste professor. E ele foi obrigado a sair de casa um pouco mais tarde do que o habitual. E quando ele vai saindo da casa dele, que ele caminha alguns quarteirões com a bicicleta, ele vai ver uma criança saindo de dentro de uma casa. E porventura, era aquela criança que todo dia ele a espancava com aquela régua de madeira. Ele fitou os olhos naquela criança e falou: olha só, olha a hora que ele sai de casa. É por isso que ele chega atrasado nas aulas. Mas hoje ele vai se ver comigo. E aquele professor resolveu prestar atenção naquele menino. Só que de repente aquele menino volta para dentro de casa e ele vai puxar uma cadeira de roda para fora. E depois ele vai trazer o seu irmão mais novo nos braços e vai colocar na cadeira de roda. E vai levar o irmão dele primeiro a um colégio. E isso essa criança fazia todos os dias. E depois que ela deixava o seu irmão deficiente no colégio, ele saía correndo para ver se chegava na hora da aula desse professor. O interessante é que nesse dia, esse professor viu tudo isso. Como ele estava na bicicleta, ele conseguiu contornar o caminho e chegar primeiro na sala de aula, colocando assim os seus alunos para entrar, e iniciou a aula. 15 para 20 minutos depois chegou esse garoto, essa criança, atrasado como sempre. O professor chama ele à frente, ele já vai triste e estende a sua mãozinha para que o professor possa lhe dar uma cacetada com aquela régua de madeira. Mas para a surpresa da criança, aquele professor olha para ele. Quando ele olha para a cara do professor, estava descendo uma lágrima do seu olho. Aquele professor se abaixa, dá um abraço naquela criança, pega a régua de madeira e coloca na mão da criança e fala: eu é que mereço apanhar todos os dias com essa régua de madeira, e não você. A partir de hoje, você pode chegar um pouquinho mais atrasado na aula, desde que seja para deixar o seu irmão no colégio. Moral dessa história: muitas das vezes a Bíblia vai dizer que a gente não deve julgar ninguém. Esse professor julgava essa criança por chegar atrasado. Ele achava que era birra, o que a criança fazia porque queria. Até que um dia, Deus permitiu essa situação para que ele entendesse o lado daquela criança, para ele aprender a não julgar pelas aparências. A Bíblia vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, irão medir você também. A segunda moral da história
Essa criança tinha tudo para odiar esse professor, para não querer mais estudar, para chutar o pau da barraca e dizer acabou, não quero mais. Mas ele foi persistente e insistente. Primeiro porque ele tinha que levar o irmãozinho dele no colégio, depois porque ele tinha que lutar por uma vida melhor. Até que essa situação faz com que o professor entenda o lado dele e lhe conceda o perdão. Muitas das vezes nós ferimos Jesus. Muitas das vezes nós cutucamos as feridas de Jesus quando nós pecamos. Falamos coisas erradas, temos atitudes desnecessárias. Tudo isso afeta, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Não desista, não pare, continue buscando, continue orando, porque no momento certo, meu irmão, no momento certo, minha irmã, Deus vai operar na tua vida igual operou na vida desse professor e dessa criança. A palavra de Deus para você é: não te mandei eu? Seja forte e seja corajoso. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.